Olá, meu nome é Gladson Cunha, sou pastor presbiteriano e doutor em teologia pela PUC do Rio. E hoje nesse vídeo eu gostaria de conversar um pouco sobre Lesslie Newbigin. Newbigin é um daqueles ilustres desconhecidos que nós temos por aí, cuja obra, embora esteja disponível em língua inglesa, ainda é pouco conhecida no Brasil. Apenas duas publicações recentes foram traduzidas para o português, embora existam traduções antigas de obras menores de Newbigin. No entanto, ele ainda é pouco estudado no nosso país, tendo uma grande contribuição, principalmente para o que tem sido chamado de teologia missional. Newbigin, por assim dizer, é um dos patronos, se não o fundador, deste modo de pensar a igreja e a sua missão na relação com a evangelização do mundo. Bom, falemos um pouco de Newbigin. Newbigin é um inglês nascido ao norte da Inglaterra, quase divisa com a Escócia. Ele nasceu em 1909, como parte de uma família presbiteriana, e ele vai ser batizado, vai ser criado nessa fé, vai viver os primeiros momentos da sua infância no meio de uma família religiosa, devota, que levava a fé a sério. No entanto, ele vai ter uma experiência de ceticismo a partir do seu ingresso no que seria o ensino médio nosso. E nessa experiência de ceticismo, ele vai caminhar até o final do período letivo de 1928 e 29, quando ele já está na universidade, cursando geografia no Queen's College, em Cambridge. Ok, em Cambridge, ele vai conhecer pessoas ligadas ao Students Christian Movement, ou SCA, que é uma organização cujo objetivo era auxiliar estudantes a terem a experiência de vida cristã, anunciar o evangelho àqueles que não eram cristãos, e de alguma maneira auxiliar também no movimento missionário e ecumênico dentro do seu tempo. Lembrando aqui que o que nós falamos sobre ecumênico ou ecumenismo nesse vídeo, nada tem a ver numa perspectiva de unificação eclesial. No entanto, tem muito mais a ver com o esforço comum, muitas vezes sob uma necessidade de unificação, como nós vamos ver mais à frente, mas que nada tem a ver com alguns princípios que nós percebemos hoje. Mas dando continuidade, Newbigin, ele vai ter contato com essas pessoas e pouco a pouco ele vai recuperando a fé, até que no final desse período letivo, por volta de junho de 29, ele tem uma experiência de conversão. Nessa experiência de conversão, ele sente a necessidade de consagrar sua vida a Deus, ele entende a função do evangelho na sua vida, e ele começa então a ter prazer, isso palavras dele, no estar junto com outros crentes. Então ele vai procurar uma igreja presbiteriana próximo a onde ele morava, ele vai professar fé, ele vai se tornar um membro ativo da comunidade, um membro ativo do SCA. Ele também vai ter um envolvimento com a causa missionária muito forte. Naquele tempo existia uma organização chamada Conselho Missionário Internacional, e ele vai se envolver pessoalmente na leitura, por exemplo, de uma revista que era publicada por eles.
ele terá contato com a liderança desse movimento, alguns nomes como John Mott, John Mackay, que foram missionários e também grandes nomes nesse conselho, mas também no Congresso de Edimburgo. Ele terá contato com o arcebispo William Temple, arcebispo de Cantuária, então líder da Igreja Anglicana entre 47 e 49, alguma coisa assim. Então, são pessoas que vão contribuir muito para o seu entendimento da missão cristã. Em 1930, no seu último ano na universidade, Newbigin vai ter uma experiência de vocação. Então, ele entende a sua vocação, ele entende que ele foi chamado para o ministério e para o ministério missionário. Ele vai ter um período aí entre o seu entendimento, conclusão do curso, um período de experiência, de prova, até que em 1933 ele inicia o seu curso teológico no seminário Westminster, também em Cambridge. Ele vai ser recebido como candidato ao ministério na Igreja da Escócia. E em 1936, então, ele é ordenado e nesse mesmo ano ele é enviado para a Índia, na região sul da Índia. Então, de 1936 até 1947, Newbigin vai permanecer como pastor presbiteriano, missionário presbiteriano, nas regiões de Madras, ali no sul da Índia. Então, ele vai desenvolver todo esse projeto de missionário intercultural, transcultural, como você queira, onde ele vai ter que aprender a língua ou as línguas, dialetos, cultura, a necessidade de falar culturalmente do evangelho às outras pessoas se torna um elemento chave dentro do ministério de Newbigin. Além disso, ele tem um grande esforço para se ligar não apenas a pessoas, mas à comunidade como um todo. Não é à toa que ele vai ter encontros repetitivos com a liderança religiosa do local para estudos em comum dos livros sagrados do hinduísmo, bem como do Evangelho, principalmente o Evangelho de João. Há todo um esforço de Newbigin para mostrar o Evangelho dentro da cultura daquele povo. Porque até 1947 ele permanece como missionário presbiteriano? Porque acontece algo interessante na região. Haviam vários e vários grupos missionários nessa região. E um problema que se levantava era: por que vocês estão falando a mesma coisa, mas estão divididos? Nesse caso, Newbigin vai tratar sobre isso em alguns textos. A unidade orgânica da igreja se fez necessária para que, pela unidade da igreja, um só grupo estivesse trabalhando de forma e de maneira coesa para alcançar a evangelização das pessoas. Isso não é estranho, porque, por exemplo, no Brasil, ainda no século XIX, houve um acordo entre presbiterianos e metodistas, onde os metodistas ficariam responsáveis por evangelizar o sul do país e os presbiterianos o norte do país, ou a região sudeste do país. Parece que é estranho, mas, por exemplo, a igreja presbiteriana ela tem pouca entrada ainda hoje, dentro da região sul do país, dado este fato. Então, esses grupos anglicanos, metodistas, congregacionais, presbiterianos, eles chegam a um acordo e criam, então, a Igreja
Unida do sul da Índia. Então vai ser uma igreja reformada em termos teológicos, episcopal em termos eclesiológicos, mas com uma gama muito interessante de tradições. Essas tradições cristãs todas vão se mesclar para produzir uma coisa nova. Então, Newbin é eleito aos 37 anos como um dos bispos desta igreja, e ele vai permanecer como bispo da Igreja do Sul da Índia até 1959, quando ele retorna à Inglaterra para trabalhar mais efetivamente com o Conselho Missionário Internacional. E isso vai acontecer entre 1959 até 1961. Porque em 1948 houve a criação de um outro grupo que ainda está aí e é mais conhecido, que é o Conselho Mundial de Igrejas Cristãs, ou apenas Conselho Mundial de Igrejas, ou ainda CMI. O Conselho Mundial de Igrejas, ele e o Conselho Mundial de Missionário Internacional, eles trabalhavam muito próximos. Então, a ideia era, porque existem dois organismos que fazem a mesma coisa, vamos fundir, então, os dois, e Newbin, a partir de 59, se torna o secretário-geral do Conselho Internacional de Missões, ou Conselho Mundial de Missões, aí depende da tradução, e não do Conselho Mundial de Igrejas. Ele nunca foi secretário-geral deste conselho, do CNI. Bom, ambos os conselhos começam a se fundir. Em 61, Newbin deixa de ser o secretário-geral do Conselho Missionário Internacional e se torna diretor da parte responsável por missões e evangelismo do Conselho Mundial de Igrejas. E ele vai ficar nessa condição até 1964, quando vencia o seu mandato, e por razões de uma inclinação muito intensa do CMI em relação ao evangelho social, reduzindo a pregação do evangelho apenas ao fazer algo pela sociedade, Newbin se sente um pouco insatisfeito. Ele se retira, então, do CMI, dessa diretoria, e retorna à Índia em 1965, onde ele vai permanecer mais 9 anos, até 1974, quando ele se aposenta e retorna para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele vai assumir a docência no Auxili, que é uma espécie de instituto bíblico de formação missionária. Ele vai ter várias oportunidades de palestrar também fora da Inglaterra. Mas aí acontece uma inversão dentro do ministério de Newbin. Como ex-missionário, ele começa a dar aula sobre missões. Contudo, ele percebe algo muito interessante. Depois de 40 anos como missionário, retornando à Inglaterra, ele percebe que a igreja ocidental, a igreja da Inglaterra, a igreja da Escócia, a igreja até mesmo na América, tinha caminhado ou estava caminhando da mesma forma que há 40 anos atrás. Embora todo o mundo tenha mudado. A igreja não mais conseguia comunicar o evangelho à cultura pós-cristã do Ocidente. Não conseguia mais evangelizar porque o que eles diziam estava fora da nova proposta de mundo que
depois da Segunda Guerra Mundial se desenvolveu, fruto também de todo um desenvolvimento filosófico e cultural que podemos retomar ao século XVIII com Kant, Hegel, por aí vai, Nietzsche, Freud e toda uma gama de reflexões que apontavam para a secularização e que, na verdade, estabeleceram um secularismo. Neste caso, Newbin oferece uma proposta. E qual é essa proposta? Aplicar toda a metodologia para a evangelização transcultural, dentro do contexto novo das sociedades ocidentais, dentro do contexto novo das sociedades inglesas, ou da sociedade inglesa, da cultura urbana do seu tempo, mas isso vale para todas as culturas urbanas de todo o mundo. Portanto, Newbin vai se esforçar, e alguns livros que ele vai produzir nessa época são muito importantes. Dois deles já encontram-se traduzidos para o português, e vale a pena ler. O primeiro deles, no caso, não na ordem, mas de escrita, mas de tradução, O Evangelho numa Sociedade Pluralista, pela editora Ultimato, e O Segredo Revelado, pela editora Vida Nova. Vale a pena você ler primeiro O Segredo Revelado e depois o Evangelho em uma Sociedade Pluralista, porque esta seria a ordem. Tem um terceiro livro que urge ser traduzido, que a tradução livre dele seria Loucura para os Gregos, que é um livro que vai se dedicar ao exame mesmo do contexto pós-cristão em que o mundo entrou, que o mundo caminhou, e que carece ser objeto de análise de todo aquele que se interessa pela missão e pela evangelização. Newbin continuará então o seu ministério junto a uma outra denominação na Inglaterra. Ele deixará mais ou menos a vida religiosa para o seu descanso por volta de 1988, 89, e em 1998, aos 88 anos, ele falece. Temos então aí uma vida inteira dedicada à missão, à evangelização. A sua obra é gigantesca, praticamente toda ela está disponível gratuitamente em um site que a família construiu. Você pode ter acesso aos vários artigos, a vários livretos, panfletos e alguns livros importantes de Newbin, é claro. Aqueles que são mais comerciais, eles não estão disponíveis, mas vale a pena, se você tem acesso à língua inglesa, conhecer Lesslie Newbin. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e, em havendo alguma pergunta, algum comentário, coloque aí nos comentários, deixe sua pergunta, deixa a sua crítica para que a gente possa aí melhorar. Se for o caso, a gente volta com outro vídeo para alguns esclarecimentos e até mesmo, quem sabe aí, uma continuidade mostrando um pouco da obra de Lesslie Newbin. Um grande abraço, que Deus abençoe.